Seja muito bem-vinda ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou a professora Luana Paixão e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 21 da nossa revista Práticas Bíblicas, edição 1, produzida pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o tema da nossa aula de hoje é Estudo 21, com o tema Proclamação do Evangelho, baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Como sugestão devocional, segue as leituras diárias de segunda a domingo, para que você, aluno, tenha a compreensão melhor das Escrituras e a compreensão da lição, sugiro que façam durante a semana. De Estevão, não há registro que demonstrem a intenção da Igreja de Atos dos Apóstolos de sair de Jerusalém para testemunhar nas outras regiões da Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Ou seja, se tudo permanecesse assim, o mais provável é que o cristianismo se tornasse mais uma das seitas judaicas. Porém, após o martírio e a morte desse homem de Deus, uma grande perseguição ocorreu contra todos os que insistiam em anunciar o Evangelho de Cristo. Quem observasse o que estava acontecendo, apenas sobre a ótica humana, poderia se opor a uma vitória dos perseguidores. Mas se esses conseguiam dispersar a Igreja do Senhor, porém eles não conseguiam, contudo, calar a sua proclamação, pois aonde quer que chegassem, os crentes anunciavam que Jesus era o Cristo ressurreto dentre os mortos. Talvez o mais importante incentivador também dessa perseguição tenha sido Saulo. Conhecedor apenas da letra, ele estava convencido de que jamais alguém que havia sido pendurado em um madeiro como um criminoso comum poderia ser o Messias prometido do Antigo Testamento. O que não pode passar despercebido é que em todos esses acontecimentos havia a operação de Deus, constrangendo a igreja a sair de sua cidade e proclamar o Evangelho, a começar por Samaria. Aplicação para a vida. A nossa facilidade em nos acomodar, a nos adaptarmos a situações adversas e o medo do novo, muitas vezes nos impede de experimentar o bom e agradável para as nossas vidas, nos colocando em uma zona de conforto. A ousadia em enfrentar o desconhecido deve ser uma constante na vida do cristão. Como você tem saído da zona de conforto e tem proclamado o Evangelho? Comente. Tópico 1. Um povo que proclama. Proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz sempre foi o propósito de Deus para o seu povo. Era através dessa proclamação que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, como podemos observar em Gênesis capítulo 2, versículo 3. O salmista também compreendeu bem essa verdade ao convidar no Salmo 67 os povos de todas as nações ao louvor e adoração ao Senhor. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas o povo com justiça e guia as nações da terra. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. O salmista compreendeu bem essa verdade ao convidar no Salmo 67 o povo de todas as nações ao louvor e adoração ao Senhor. O escritor dos Provérbios, ao discorrer sobre a necessidade
de integridade, disse que o ser humano deve ser portador de bênçãos para a vida dos outros e para o aumento do número de amigos como sinal de sabedoria. Podemos observar isso em Provérbios 11, 30. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz: o fruto da retidão é árvore de vida e aquele que conquista almas é sábio. O profeta Isaías tornou-se o grande proclamador da vinda do Messias. Após a visão do capítulo 6, que termina com o convite à proclamação feita por Deus e a resposta do profeta disponibilizando-se. Isaías 6, capítulo 8. Isaías 6, capítulo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse mesmo profeta demonstra ao longo de toda a sua profecia que o propósito de Deus para o seu povo era a proclamação. Proclamar as boas novas do reino de Deus é algo que se torna ainda mais enfático no Novo Testamento. Jesus a determinou após a sua ressurreição e garantiu a sua companhia e autoridade aos que indo não se omitissem nessa incumbência. Baseado no livro de Mateus 28, capítulos de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20 diz: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Ele a repetiu e também enfatizou quando já estava próximo o momento da sua ressurreição, como uma das suas últimas recomendações, como podemos observar no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diferentemente de Israel, a Igreja dos Atos dos Apóstolos levou a sério a determinação de proclamar. Os apóstolos afirmaram e ensinavam que não podiam se calar. Porém, faltava um movimento para fora de Jerusalém, que só aconteceu após o sepultamento de Estevão. Dispersos em consequência da perseguição, os crentes iam pregando por onde passavam, como podemos observar em Atos capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou a Cristo. Pedro, em sua primeira epístola, diz aos crentes de todas as épocas e lugares que nem o sofrimento, nem as ameaças, nem os questionamentos devem ser motivo para o silêncio, antes precisavam encará-los como oportunidade de testemunhar. Como podemos observar, 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Todavia, mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Logo, podemos perceber que ser a Igreja do Senhor é chamar a si a responsabilidade de proclamar as boas novas do reino numa missão voltada para o mundo. Os crentes de Jerusalém, premidos pela perseguição, começaram por Samaria, justamente no local onde eram abundantes os preconceitos raciais de parte a parte, mas não ficaram restritos a esta região.
Provavelmente, quem melhor entendeu e se esforçou para que a proclamação do Evangelho alcançasse os confins da terra foi o apóstolo Paulo. O anteriormente perseguidor da igreja, ao escrever sua epístola aos Romanos, afirmou que seu desejo era fazer com que se cumprissem as promessas feitas aos patriarcas e levar os não-judeus a louvarem a Deus pela sua bondade, como podemos observar em Romanos capítulo 15, versículos de 8 e 9. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e a fim de que os gentios glorificassem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Um pouco mais adiante, registra que para isso viajou até a província da Ilíria, que ficava na costa ocidental do Mar Adriático, e informa ainda a sua intenção de alcançar a Espanha. O fim do mundo conheceria até então passado por Roma. O fim do mundo conhecido até então passando por Roma. Não sabemos se Paulo alcançou esse objetivo, mas podemos agradecer ao Senhor porque o Evangelho foi proclamado muito além do limite, chegando até nós. Aplicação para a vida. A Igreja dos Atos dos Apóstolos foi constrangida a sair de sua cidade por uma perseguição. Hoje vemos os valores do reino sendo questionados, desacatados, combatidos e perseguidos. Você se sente constrangido a sair em defesa do reino de Deus e a proclamação do Evangelho de Cristo? Tópico 2. Até os confins da terra. Se observarmos o texto do livro de Atos, veremos que perseguição, que culminou com a saída de Jerusalém, motivou os crentes a proclamar desde a sua cidade até Roma, à época capital do mundo gentil, onde aportou Paulo, convertido, transformado em apóstolo, não mais perseguidor, mas sim perseguido por causa do Evangelho. Como podemos observar no livro de Atos, capítulo 28, versículo 31, que diz: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Além disso, conseguimos perceber que as boas novas, também por meio desta igreja em dispersão, alcançaram pessoas da Ásia e do norte da África, como o eunuco da rainha Candace, observado em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. O resultado das atitudes dos crentes foi o crescimento, tanto numérico quanto espiritual, da Igreja do Senhor, com a abertura de portas de pregação futuras igrejas locais, como podemos observar no livro de Atos e no livro de Romanos. Atos capítulo 16, versículo 40 diz: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Ainda em Romanos capítulo 16, 23. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhe saudações. Em alguns momentos havia paz, em outros não. A proclamação mantinham-se em ambos, como podemos observar no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não o alcançou. Não nos deve passar despercebido que o crescimento tinha suas bases firmadas na palavra, ou seja, na compreensão do que estava escrito a respeito do Messias,
por Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, com o ensino do propósito de Jesus e dos apóstolos. O outro fator de crescimento foi a fé, no qual as igrejas foram fortalecidas e pelo qual trabalhavam diligentemente, zelando pelo seu conteúdo, por um conjunto de valores e princípios que se traduziam em atitudes de confissão pública, de renúncia, de crescimento baseado na perseverança. Aplicação para a vida. A Igreja dos Atos dos Apóstolos proclamou a mensagem em todos os lugares onde chegaram os crentes. Mesmo com lutas e perseguições, ela se manteve zelosa pela palavra, batalhou pela fé e agregou pessoas das mais diferentes características. Você tem sido um batalhador pela fé? Considerações finais. A Igreja do Senhor é comprometida com a proclamação do Evangelho. A Igreja dos Atos dos Apóstolos proclamava antes da perseguição e continuou a fazê-lo depois que foram constrangidos a sair de Jerusalém. Era uma igreja que proclamava em meio à perseguição, apesar da perseguição e até por causa da perseguição. Era povo que não podia se calar e por isso levavam as boas novas às pessoas e lugares os mais diferentes. O crescimento daquela atitude foi crescimento numérico e espiritual, com fé, com zelo pela palavra, com entendimento de que eram testemunhas onde quer que fosse. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 22ª lição dessa jornada. Até lá. Tchau.